Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E dos Jardins do Lógico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. E pronto, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, comigo, com a Xana Alves e com a lindíssima convidada, aliás, as duas convidadas de hoje. Talvez não conheçam, ela é uma pessoa mais conhecida que o Jô Soares no Brasil. Chama-se Cássia Daquino. É uma pessoa que é facilmente reconhecida em todo o território brasileiro e também em Portugal. Cássia Daquino. Há pouco tive que dizer à Cássia o que é que este programa representava para Portugal, que é basicamente tudo. Entre as pessoas que cá foram entrevistadas aqui, eu tive de tirar alguns galhadetes. Eu e a Xana Alves. Tivemos aqui a Jô Soares, Pedro Cardoso, a Ciela Duncan. Quando faz essa sessão de preparação aos Seu nossos Jorge, convidados. sim. Nós somos um programa credível. Que é para não pensarem que é um programa qualquer, não é? Sim. E notas realmente que a partir daí a postura muda. Sim. E a postura muda logo, porque ela estava sem atenção nenhuma para aquilo que eu estava a dizer e de repente. Onde eu vim parar. Sim, eu de repente disse: vamos lá então perceber onde é que estamos. Neste momento, já sabes perfeitamente que programa é este, não é? O programa é sério. Programa sério, O programa tem currículo. Sim. E com pessoas de elevação que vêm de todo o mundo, mais propriamente do Brasil, mas gostamos de dizer de todo o mundo. Brasil e Espanha. Sendo que não é tão cómico os programas com o Brasil, porque as pessoas gostam de me ouvir falar espanhol, que é uma língua que eu domino bastante bem. Sim. Podemos fazer uma parte do programa. Então. Sim, em espanhol. Podemos tentar isso. É um desafio grande. Bom, já agora, deixa-me dizer que a nossa convidada chama-se Cássia Daquino, vem acompanhada por uma outra pessoa que não quer falar, mas vai falar, que já foi convidada deste programa, que é Susana Albuquerque. Ela tem um livro muito engraçado que se chama Independência Financeira para Mulheres, que é algo que nós homens queremos há muito tempo, que é a independência financeira delas. Não acredito que seja bem assim. Claro, este livro foi um sucesso, sobretudo para os homens. Os homens compraram o livro, que é como é que eu vou dar isto à minha mulher? Não foram as mesmas não querem esta independência. Será que foram homens aos workshops da Susana? Foram? Foi com esse objetivo. Claro. Sacana. Isto é assim, isto é um bocado como a Só Madeira. para- Não, reparem só, esta analogia é quase perfeita, que é a Madeira também quer a independência, é quase perfeito, percebe? Mas no fundo precisam do continente, não é? É isto. Este livro foi um grande sucesso. Eu não sei se no Brasil existe um livro também assim similar para as mulheres no Brasil. Esse tema no Brasil existe. O que não existe são homens desenvolvendo raciocínio tão atrevido em relação a este tema. Eu não tinha pensado ainda desse Aqui em ponto de Portugal vista. há homens muito atrevidos. É verdade. Já começas a passar uma boa imagem do homem português. É incrível. O Brasil está a passar por uma ótima fase. Verdade. Nunca como agora o Brasil passou uma fase tão boa a nível Promissora? e tão promissora, não é? Tem sido uma boa fase e é claro, é a razão para cruzar os dedos. Porquê é que o Brasil não empresta dinheiro a Portugal, por exemplo, e nos ajuda, os nossos irmãos? Esse é um pedido, É um pedido que eu faço ao Brasil em nome de Portugal e dos portugueses e das mulheres portuguesas que continuam à procura da sua independência financeira para que nos ajudem. Por favor, ajudem-nos. É um pedido de ajuda que deixo aqui. A Dilma parece ser uma mulher dura, não é? Não sei, eu acho que ela é uma mulher muito firme, muito Mas depois correta. em casa deve ser docinha. Será? Pode ser. Que imagem de inferno Deve surgiu agora. ser. Estas mulheres normalmente ser. muito duras que vão para a televisão e não dizem, porque eu faço, eu desço. Chegam a casa e dizem, vai buscar uma cerveja. Pô, querido, então tens mais alguma coisa? A Dilma é isto em casa.
Tenho a certeza pode Xana está a olhar para mim Eu estou com um olhar incrédula completamente. Já as outras é o contrário. Quando eu pensei que tu disse, já tinhas dito as maiores barbaridades, tu consegues ir um bocadinho mais à frente. Mas eu tenho a certeza disto, tenho a certeza. Eu posso desenvolver até saber. Pode por compensação, sim. não é? As mulheres duras são isso, são dóceis. Já se demitiram? É uma defesa, é uma defesa. Já se demitiram demasiados ministros da Dilma. Cá para mim ela não é meiguinha. Lá está, mas numa situação de governação, não doméstica. Você acha que só no reino, no lar, é que ela... No lar é que as mulheres se demonstram. Bom, eu acho que nos próximos dias você vai ter alguma notícia sobre esse assunto e nós saberemos pela reação. Oh, meu Deus! Sim, eu espero que sim. Mas acho que é uma mulher muito correta, muito determinada. Firme. Acho que sim. Aliás, as mulheres estão a chegar cada vez mais a posições de liderança, não é? Estamos a falar da Dilma, do teu país, que no fundo também é nossa um pouquinho. Sobretudo se nos emprestarem dinheiro agora, eu penso que... Porquê é que não há a adoção de um país? O Brasil podia agora adotar. Adotem-nos. A gente inverte. Sim, era Portugal parecia com um biberãozinho, tipo, adotem-nos agora. Agora é que é. Então todos os sacrifícios que nós fizemos pelo Brasil. Eu cheguei a passar fome pelo Brasil. Lembras-te, Ana? Numa altura que... Sim, todos os portugueses chegaram a passar fome para vos ajudarmos. Era a crise brasileira. Foi isso. A Merkel não quer que os países devedores percam a autonomia. Mais Sim. vale ser adotado que ficar abandonado. Sim, adota um país. Porque não? É melhor adotado que um programa deixar. de adoção, porque não? Eu não me importava nada de ser devia adotado pelo Brasil. Sim, um país latino, América Latina, que tem culturalmente é o que mais se assemelha. O que é que tu achas, Não, Cássia? eu acho que durante tantos séculos vocês nos adotaram, talvez a gente pudesse agora retribuir. Penso que né? sim. Fazermos É algumas questão de ver sinergias. o quanto de ouro vocês vão nos mandar. Direto ao assunto, logo. Eu espero que seja uma ajuda desinteressada, percebes? Era isso que eu estava à espera, não Cássia. há almoços grátis, Fernando Alvim. Não há almoços grátis, não é? Enfim, olha, tu tens aqui um assunto que eu como te disse, julgo que ainda não sou pai, mas quando vier a ser, e acredito que isso me vai acontecer, eu quero ser um bom educador para os meus filhos. E há quem diga que a melhor forma de tu controlares os teus filhos é exatamente a partir do ponto de vista financeiro. Sim, que é para ele não se meter logo em droga aos 5 anos de idade, não é? Um puto apanha-se com dinheiro, mete-se em droga. Mas você sabe que existem algumas pesquisas que falam sobre isso? Sobre que quê? as pessoas os jovens, adolescentes que lidam melhor com o dinheiro, que se organizam melhor em relação ao dinheiro, eles tendem a fazer um uso menor, pelo menos, ou se não evitar o uso de drogas. Exatamente porque se acostumam à ideia de organizar o prazer, de ser capaz de sustentar a ideia de que, bom, eu abro mão de alguma coisa agora em função de futuros benefícios. E é essa a ideia propriamente, essa capacidade de você adiar um desejo em função de benefícios é que caracteriza alguém que lida bem com o dinheiro. Alguém que consegue fazer isso vai bem com a grana. As mulheres lidam melhor com dinheiro do que os homens. Há estatísticas a esse nível. Para começar, também lidam com dinheiro que não é delas, não é? Isso à partida pode-lhes dar uma... não é? Pode dar um controle diferente, não é? Não lhes custa tanto. Não, mas a ideia que eu tenho é que são mais racionais. Bom, pelo menos no Brasil, o que se percebe é que as mulheres são muito hábeis no controle do dinheiro doméstico. Né? Mas que as grandes decisões, suponho, aqui também, Suzana? Em todo o mundo, em todo o mundo. E, as grandes decisões, os homens ainda são os que acabam tomando, de fato, as decisões. Então, em relação a seguros, aos investimentos, há um bocado ainda de território a ser conquistado pelas mulheres nesse assunto. Mas por que será? É uma grande ginástica gerir o orçamento doméstico. Portanto, nós supostamente teríamos as mesmas capacidades, a mesma capacidade de decisão sobre... Quem é que gera o orçamento doméstico em tua casa? Na minha casa é dividido. Vens com essa conversa para a rádio. Da grande especialista, mas em casa, não é? Não, é verdade. E o teu? Quem é que gera o teu orçamento doméstico? Sou eu, claro. Sou coerente. Sei que agora tens aí uma conta em offshore que é uma loucura. Pois é verdade. Isso é verdade.
Não, Sim. eu acho que talvez na minha casa, as grandes decisões, talvez eu palpite mais, eu dê mais atenção do que a maior parte das mulheres costuma fazer. Mas isso não é nenhuma vantagem, isso é apenas reflexo do meu exercício profissional, né? Então não tem nenhum mérito extraordinário nisso. Tu moras em Minas. Eu moro em São Paulo, eu nasci em Minas. Porquê que abandonaste Minas? Porquê que abandonaste Porque eu me apaixonei e por um aí- paulista? Bom, vai ficar um pouco mais complicado agora. Eu me apaixonei por um carioca que morava em São Paulo. Pronto. Uou. Mas isso mudou a Ok. tua vida. E a paixão Sim. mudou a minha vida, É. sem dúvida nenhuma. Está sempre uma paixão por trás assim, de uma grande Sempre que uma decisão, pessoa. não é? E Eu acho que isso é verdade. Entre as muitas teses que eu tenho, das mais certeiras, é que sempre que alguém muda geograficamente de sítio, há uma pessoa que está a influenciar essa mudança. Rarissimamente é só uma oportunidade profissional. É? Sim, é verdade. Bom. Quando alguém muda de país, isso aqui eu fui viver para a Escócia. Foi uma proposta de emprego. Quem era? É melhor perguntar lá como é que se chamava. Isso é verdade. Em mais de 50% dos casos, não é? Não, Não tem, é verdade. tem Não. O que é que realmente movimenta o mundo? Eu acho que sim. É o amor, muito mais que o dinheiro. E o sexo? Sexo. Aquela mas do isso- Money Makes the World Go Around já não existe? Achas que não? Não, eu acho que o amor move muito mais um. Eu quero pensar que sim. Eu estou um pouco Gandhi. Acordei. Olha, é um romântico. É verdade, muito, acordei. muito Sim, romântico. sou muito romântico. Mas Sou o Júlio Iglesias português. Conheces o Júlio Iglesias? Eu tenho uma música que eu gosto muito que é o Pobre Diablo. Conheces? Não, Oh, meu não, Deus. mas Passaste por meu lado. Não, sou um pobre. É uma música muito bonita de Júlio Iglesias que está a acabar a carreira agora, não é? Não, mas voltamos à nossa não por isso, não em função da sua versão. Não, de espero. todo. Acho que teria acabado mais cedo se me ouvisse cantar. Acho que Só sim. acabou agora. Não é? Mas voltando à nossa. Mas isso sim. que você diz da importância do amor, etc., isso tem toda a relação, inclusive, com a maneira como os casais lidam com o dinheiro também, não é? E como isso às vezes se entrechoca. Mas Como- a ideia que fica, e diz-me se, pelo menos a nível público, é que as pessoas que controlam muito bem o dinheiro acabam por depois não serem tão sentimentais. Aliás, todas as pessoas do meio financeiro são olhadas pelo senso, pelo público, de uma forma Como desconfiada. sendo Tipo, calculistas, sim, não é? são frios. Sim. Aliás, o nosso ministro atual das Finanças tem um ar frio. Achas? Eu Eu acho. acho que ele fala assim sempre, com aquele tom. Não, para começar, Estou-vos é a sacar monocórdico. dinheiro do bolso, Sim, mas mas tem seriedade uma naquilo que forma- diz, verdade que seja dito. Não é? Aliás, as pessoas das finanças, quase todas elas têm que ter este tipo de discurso. Não era admissível, por exemplo, o Ministro das Finanças que fosse a falar, que fosse excêntrico. então, ora bem, portanto, vamos ter mais 5 milhões, ainda vamos. Não pode, tem que ser uma pessoa muito mais calma. Assentada. Fui muito ponderado naquilo que estou a dizer. Isso também tem uma técnica ou não? Claro, precisa ter, porque as pessoas tendem a desejar, pelo menos, que o dinheiro esteja seguro, que alguém responsável, sólido, consequente esteja no comando das finanças, né? Nem sempre isso acontece, mas é o desejável. Quem é o Ministro das Finanças do Brasil? O Manteiga. Como é que se chama? Manteiga. Manteiga. Nós Manteiga. Manteiga. Ele é um bom. ok. Espera aí, mas é um bom ministro? É um bom ministro. É um bom não estás muito ministro. convencido. Nunca ninguém. Eu acho que esses são sempre as personas não gratas de todos os governos, são os ministros das Finanças. Quer dizer, não há nenhum que seja aclamado, pelo menos enquanto é ministro das Finanças. Sim, mas há uns que Eu passam. não sei, Passam melhor depois que outros. os ministros que se seguiram ao período de inflação no Brasil, de hiperinflação, eram ministros muito populares, né? Sim, agora sim, imagino. Conseguiram debelar Imagino. uma inflação Em absurda. Portugal, como a inflação não para há uma carrada de anos Já agora, e nem a recessão. achas que o Lula pode voltar a ser presidente do Brasil ou não? Acho que é possível. Acho que é possível. Ele Está é a acontecer muito isso popular. na Rússia.
É verdade. É possível. Agora, Isto pode haver essa possibilidade. Não é? Eu acho que a Dilma tem feito até aqui um governo bastante bom. Num período que, evidentemente, é muito mais difícil do que o que o Lula teve. Né? O Lula teve anos de governo muito favoráveis e ela vai passar por uma prova. Porque o mundo estava num momento de expansão econômica. Havia muito dinheiro no mundo inteiro. A situação era muito mais fácil para todos nós. Mas agora o Brasil é apontado como um dos países ricos, a par da China, até da Índia. O Brasil teve um crescimento bastante pronunciado e um bocado disso deriva do fato desse dinheiro que circulava no mundo todo e que viu no Brasil uma excelente possibilidade de investimento. Mas porquê que só viu naquela altura? Porquê que não há países a verem isso, por exemplo, em Portugal? O Cristiano Ronaldo morou cá. Ai, foi na Madeira. Não fique assim. O Mourinho é de Setúbal. Olha, depois do não fique assim, vai, não há mais nada que possas dizer. Estou muito triste com Vê-se isso. pela tua cara. Eu quero ajudar o meu país. Eu sei. Para começar, Mas vamos coisa começar. que eu possa fazer para isso. para começar, podes ajudar educar. o Brasil a adotar Portugal. Vou voltar com essa. Tens contactos missão. no governo? Tens contactos no governo? Há brasileiro? muito poucos. Não tens amigos? Pouquíssimos que possam garantir isso, mas se serve de consolo, eu prometo que eu Sério? vou encabeçar essa Nós aqui- campanha Promete solitária que seja. Mas aqui Vamos sondamos adotar. sempre a rede de influências que temos. Eu tenho. Olha, então. Eu, pela primeira vez, tenho 3 telemóveis de 3 ministros atuais. Isso é bastante. Sim. Olha, um deles é da economia. Posso fazer aqui um telefonemazinho? Álvaro, Isso, estás em por direto? favor, por favor. Queres que eu faça isso? Não vou fazer. Ele pode levar a mal. Mas poderia fazê-lo. Você poderia, se você sim, quisesse. Foram 3 convidados aqui deste programa onde tu estás. É um programa onde também vêm ministros. Você É um tem programa que muito estar muito influente. nervosa E o agora. Presidente do Tribunal de Contas. Já é veio aqui preciso o Presidente do Tribunal de Contas. Bom, sublinhar. se vocês fizerem a lista então de convidados, vocês já têm um bocado de gente para esse manifesto. Sim, neste Não, momento a não, nossa não, bagagem, não. a nossa Mas bagagem é curioso que imensa. o Presidente do Tribunal de Contas, que é o Guilherme de Oliveira Martins, é uma pessoa que tem uma característica fundamental que é exatamente igual ao Mr. Bean. Conhecem o Mr. Bean? Conheço. É Exatamente mesmo. igual ao Mr. Bean, não é? É o Guilherme de Oliveira Martins. E é uma pessoa com muito assertiva. Eu lembro-me que comecei o programa dando uma piadinha, dizendo que não podia esticar muito, caso contrário. Ele fazia logo umas buscas financeiras para ver se eu tinha algum erro. Ao Guilherme de Oliveira Martins respondeu: bom, eu não estou aqui como Presidente do Tribunal de Contas. E acabou. E acabou logo Na hora. na horinha. Assim é. verdade. Assim se põe alguém no devido lugar, que é onde eu devo estar. Ele estava para falar sobre poesia, não é? Poesia Sofia de com Mel Sofia de Braga. Mel Braga, é verdade. Mas ainda não falamos sobre o tema central, que é as crianças e a educação financeira. Tu tens um livro, que é o teu último, que tem um porquinho. Foste tu que desenhaste. Ganhei um dinheirinho. Verdade. Mas não foste tu que desenhaste este porquinho. Não, eu não sei absolutamente desenhar. Se eu fosse desenhar, o meu desenho é rupestre. Sabe aquele desenho de... Tens que pôr uma legenda a dizer o que é, não é? Como é um Exatamente. porco. Exatamente. Então não seria possível. É por Isso é isso que maravilhoso. existem pessoas que fazem desenhos, que fazem as ilustrações para os livros. Olha, as pessoas estão a ouvir este programa e possivelmente muitas delas têm filhos. Acredito que eventualmente também possam participar, juntando-se a nós através do 825 33 33. Eu recordo que temos aqui uma verdadeira especialista que se chama Cássia Daquino. Ela é especialista em educação infantil, autora de diversos livros sobre este assunto. Educação financeira. E também educação financeira para adultos, não é? Também, trabalho também com adultos, sim. Tenho trabalhado... É mais fácil trabalhar com adultos ou com crianças? São desafios completamente diferentes. Faz sentido ainda haver um mielheiro? As crianças devem ter sempre um mielheiro? Ou devem investir logo tudo em ações? Não é uma boa altura para investir na bolsa, acho eu agora. Por uma criança de 3 anos investir logo na bolsa. Comprar ações da EDP, pá! Uma criança bem precoce essa, né? Não, Sim. o problema da gente concentrar as moedas em alguma espécie de mielheiro, você diz? É porque com isso as moedas ficam retidas e os bancos centrais são obrigados a novamente cunhar moedas, etc, etc. Com isso, o dinheiro do país que poderia ser usado para tantos outros problemas, tantas outras áreas, acaba sendo
insistentemente desviado para fazer esse tipo de cunhagem. Então, o ideal, de fato, é que de quando em quando as moedas sejam trocadas por cédulas, para que essas moedinhas circulem de maneira que a economia do país possa não sofrer as consequências dessa retenção das moedas. Tu achas, portanto, que devemos educá-los não só a poupar, como a investir? A saber investir, por exemplo? Investir, sim, mas investir já é um bastante avançado, né? Já é muito depois. O ideal mesmo seria a gente aprender a ganhar dinheiro, aprender a poupar, aprender a gastar. Acho que aprender a doar também, não apenas o dinheiro, que é uma doação muito fácil, mas a doar-se em tempo e em talento. E mais tarde, como parte mesmo do processo de ensinar a poupar, ensinar as lições Como básicas sobre plantar. investimento. Sim, mas isso é mais normal as pessoas ensinarem a poupar. Agora, ensinar a gastar, como assim? Bom, cada vez que a gente gasta dinheiro, faz alguma escolha, não é? Cada vez que você opta por gastar assim ou assado, você está fazendo uma escolha. Na medida em que a gente vai mostrando às crianças as escolhas que elas fazem, não apenas em relação ao dinheiro, mas a qualquer área da vida, elas vão se tornando muito mais atentas a esse processo de tomada de decisão e, portanto, muito mais hábeis também. Isso resulta, do ponto de vista financeiro, em alguém que gasta melhor o dinheiro, ou seja, alguém que é capaz de fazer escolhas relacionadas ao dinheiro com muito mais consequência, compreendendo muito melhor por que eu vou comprar ou por que eu vou deixar de comprar. Não é alguém que sai gastando assim de maneira inconsequente, responsável, impensado. Mas aposto que já foste inconsequente a comprar. Tu mesma. Lembras-te da tua última compra inconsequente? Que te arrependes? Minha última compra inconsequente? Sim, porque depois deixa eu pode ver. existir esse Uma lado. mala, uns sapatos. Não, me lembro de Para, uma conversa roupa, de mulheres. Uma mala, uns sapatos. uma- É aí que vocês perdem a cabeça, não é? Objetos de desejo. acho E não- que sim. E os uma- homens, quais são os objetos de desejo? tudo que liga na tomada. Os homens acham. Sim. É sempre espantoso Gadgets. para os homens. Gadgets, por acaso, é os verdade. gadgets. Nunca tinha chegado a Se essa liga conclusão. na tomada, vocês continuam achando espantoso que funciona. Isso é verdade. Há homens que dedicam mais tempo à leitura de um manual do que propriamente a um livro Se bem qualquer. que eles não leem manual, eu acho, porque Acham tira- que sempre se fosse chegam uma lá. tira o desafio, diminuição da não é? masculinidade. Sim, verdade. É Isso é o verdade. desafio, É é você verdade. olhar para o... Um homem que é homem não deve ler nunca o manual. Deve descobrir esse é o por si. princípio deles. Muitas Mais vezes. um mito, Fernando Alvim. É verdade, eu Mas nunca usei eles um manual. seguem isso. Eles E seguem. como não perguntar jamais se Sim. eles estão perto ou longe do local para onde se dirigem. Independente de há 3 horas estarem dando voltas, eles sempre querem chegar. Há alguma coisa Sem precisar relacionada de com ninguém. testosterona, parece. Isso é verdade, isso é verdade. Há muitas pessoas que recusam a ter a GPS por causa disso. É uma questão de honra. De honra, percebe? Sim. Isso para eles é uma questão. A honra masculina. Nós sabemos que vamos chegar ao É uma local. falta Não de importa humildade quando, inata, nem inata. como. Mas vamos chegar. Aliás, temos um homem em linha, que é o Nuno Fernandes Braga, que pode confirmar esta tese. Verdade, Nuno? É verdade, claro que Cá é está, verdade. é verdade. Estás bom. Não há dúvida nenhuma sobre aquilo que estamos aqui a dizer. Um homem que é homem nunca deve usar GPS e nunca deve ler o manual. Nunca deve ler. E Sim. perde sempre, e anda sempre às cabeçadas. É verdade, é verdade. Mas isso já é outra coisa, não é? Nuno, já agora, tu és pai, Ainda não. mas queres Ainda ser? não. Agora até está difícil, que agora como abri um restaurante, no dia que abri até liguei para aí, falei contigo, o local entornado em Braga. Agora não tenho grande tempo, mas estou a trabalhar nisso. Mas O trabalhas meu com... filho. Estás a trabalhar nisso? Quer dizer que a tua mulher trabalha contigo na cozinha, é isso? Não. A minha mulher é designer de interior, só estou com ela agora à noite. Em relação Mas já à chegas muito convidada- cansado, não é? Não, às vezes tem dias. Arranja-se sempre um tempinho, não é? Sim, mas a probabilidade agora de teres filhos é pouca. Não é nada, então é pouco. É elevado. Tu estás muito cansado, queres é dormir. Não desmoralices os ouvintes. Que mania. É verdade que ele está a dizer. Não, Sim, não, mas não. Que ela está a ouvir. ela está a ouvir. Sim. Em relação à convidada, pá, eu queria lhe dar os parabéns, porque toda a gente se lembra da educação sexual para as crianças na escola, a companhia é muito importante, mas acho que também devemos ter alguma pedagogia, ensinar realmente os miúdos a gastar e a poupar. Mas o mais importante é saber gastar e não poupar, porque pá, quem ganha muito pouco é muito complicado saber gerir pouco. Saber gerir muito é bom e é fácil.
não é? Agora, saber gerir pouco é mais complicado e tem que se ensinar a saber gerir pouquinho. Por acaso eu não concordo com aquilo que ele está a dizer, que é, normalmente, quando há pouca comida na mesa e há muitos a comer, sobra sempre comida. Já quando há muita, não sobra nada. É verdade ou não é? Isso é uma boa gestão, estás a ver como consegues. Quando há pouco, consegues saber gerir melhor as coisas. Comes menos um bocadinho, tanto nisso como em tudo. É verdade. Quando Se há há muita, pouca, sempre sobra. gastar, é tipo, escolhe tudo à grande. É bastante comum mesmo que quando as pessoas têm um aumento de ganho, um ganho salarial, que elas comecem a gastar ainda mais. Às vezes a gente se engana pensando, se eu ganhasse mais, então eu teria uma poupança. Não O é? governo português percebeu isso cedo demais e não aumenta ninguém. Até já está a fazer cortes, precisamente para haver isso. Para a criação de poupança. Sim, claro. Você viu? Ações de poupança, sim, diz Nuno. Eu esta semana no ATM vi uma frase muito engraçada. Fui levantar dinheiro e dizia assim: quanto mais dinheiro, mais problemas. E às vezes é uma realidade. Vai de encontro aí ao que a convidada disse. Sim. Em relação a isso, acho que, e ao estado geral do país, eu acho que a crise começou, fez no dia 11 de setembro, 10 anos, quando bateram os aviões lá nas torres. Começaram as pessoas a ter mais alguma atenção. Acho que está exatamente igual como estava há 10 anos. Agora os bancos é que não têm massa para emprestar dinheiro às pessoas, senão continuava tudo da mesma forma. E eu não digo às pessoas para pouparem, aliás, digo às pessoas para pouparem e para saberem gastar, nomeadamente em restauração. Devem gastar dinheiro em restaurantes, volta e meia. Nomeadamente no tal de nada. Eu não senti grande diferença, porque eu abri um negócio. Abri um negócio num tempo já que se dizia que é de crise, portanto. E não sentes Estou não. estou habituado a gerir pouco, portanto está a correr bem. Esse é o segredo, não é? É o segredo, eu acho que é o segredo. Já agora, quem é que tu achas? Ele deu aqui a imagem do 11 de setembro para dar uma data quase de que a crise começou aqui. Quando é que começou a crise? Acho que a crise começou até antes. A crise, em primeiro lugar, a crise vem sendo, na minha opinião, gestada pela maneira muito abstrata como a gente começou a se relacionar com o dinheiro. Não é? De uma hora para outra se tornou usual falarmos de bilhões, trilhões, quatrilhões. São cifras absurdas e que a gente não consegue mesmo compreender. De uma hora para outra o dinheiro circula pelo mundo inteiro. E temos um comportamento até um bocadinho leviano em relação a isso, não é? É claro, até em função dos meios de pagamento. Então, por exemplo, os cartões de crédito são um exercício de abstração completo, porque você acredita que aquele pedaço de plástico vai entregando a alguém, essa pessoa vai dar a você o que você não tem dinheiro para comprar. Não é? E há um mecanismo dentro da gente que quer sempre ser recompensado imediatamente pelas coisas e que não quer nem pensar que daqui a um mês ou 20 dias você vai receber a cobrança por aquela compra. O que você quer é satisfação imediata, isso é do humano. Quando a gente tem fome, não tem fome para daqui a 15 minutos, 20 minutos, a gente tem fome para já. Não é? Eu estou morrendo de fome, eu estou morrendo de sede, eu quero o celular agora, eu quero o carro agora, eu quero a bolsa agora. Isso é um mecanismo natural, isso é uma defesa humana. O que acontece é que muitos desses produtos financeiros e mesmo da vida financeira vem se tornando abstrata de tal forma que as pessoas se perderam um bocado nisso. É muito dinheiro circulando. E uma demonstração de que as coisas já não vinham bem há algum tempo é aquele filme americano Wall Street, por exemplo. Um ou dois? Que fala sobre a ganância, coisa e tal, que é o lema do personagem, não é? Que é completamente amoral e que tudo vale pelo dinheiro. Ter o dinheiro, ser milionário a qualquer custo, independente de qualquer ética, de qualquer princípio. Passou a ser, na década de 80, um gerador de mentalidade, um propulsor de comportamento. Como é que se chama Wall Street no Brasil? Visto os brasileiros normalmente serem bastante imaginativos. São bastante, eu sei disso. Como é que... Olha, não sei. Eu acho que ficou como Wall Street mesmo. O padrinho no Brasil é o poderoso chefão. O poderoso chefão. Não acredito. É o poderoso chefão no Brasil. Bom. É o padrinho no Brasil. É verdade, Sim, isto é absolutamente verdade. Isto também, quem me explicou isto
foi o Pedro Cardoso, as dobragens, que não existem só no Brasil, existem em países como, por exemplo, Espanha, aqui mesmo ao lado, mas no caso específico do Brasil, essas dobragens tiveram muito a ver com a elevada taxa de analfabetização que o Brasil tinha e que fez com que... Que tem. E que tem ainda, se calhar, ainda alguma... já não tanta como há uns anos atrás, e que obrigou basicamente a haver dobragens. Hoje em dia no Brasil, em termos percentuais, quantos filmes é que são dobrados? Eu não tenho a menor ideia. Não vais ao cinema? Agora, o que eu posso dizer é que esse processo talvez tenha se acentuado. Agora, no Brasil, tem havido um movimento muito curioso em que as televisões simplesmente pararam de ter legenda. Isso é um assunto que me preocupa muito. Pararam de ter legenda? Como assim? Agora tudo é dublado. Então esse problema do Padrinho, por exemplo, o Poderoso Chefão, isso cresceu enormemente, porque... Mas por alguma razão específica? Porque a dificuldade de leitura da população brasileira é muito acentuada. Muito acentuada. Mas nada está a ser feito para corrigir, ou não? Muitos países em que não tens legendas, em que o cinema, os noticiários, até é tudo dobrado. Sim, na Alemanha, por exemplo, isso é bastante comum. Na Alemanha também? Sim. Agora, no Brasil, a causa no Brasil, ao contrário do que acontece na Alemanha, é porque as pessoas leem muito mal. Então, foi preciso encontrar mecanismos, ou pareceu, do ponto de vista do marketing, que seria uma boa ideia, que as pessoas se sentiriam confortáveis se elas não tivessem que ficar lendo aquelas letrinhas. O grau de analfabetismo no Brasil é um assunto extremamente preocupante. Mas isso quer dizer que o Brasil não vai melhorar o seu inglês nos próximos anos. O mesmo acontece... Olha, se o Brasil... com a Espanha, por exemplo. Os espanhóis falam muito mal inglês. E o chocolate espanhol é péssimo. Não sei se já se o Brasil... péssimo. Nunca como chocolate espanhol é péssimo. Se o Brasil melhorar o nível de leitura e escrita em português, já vai ser bastante bom. E esse talvez seja dos grandes desafios. Você brincava o porquê que o Brasil está nessa onda toda. Eu dizia, vamos cruzar os dedos por isso. Das pontas, eu acho, de problema é exatamente o fato que a educação brasileira é muito fraca. Então isso pode ser uma armadilha daqui a pouco. Olha, temos aqui mais um ouvinte em linha e eu recordo que para se juntarem a nós... Não recuperei, não. Não caiu? Não, temos o Francisco Novaes, de Celurico de Basto. Bem. Já agora pedimos também às raparigas, visto ser uma convidada do sexo feminino, que aqui está, e as mulheres são basicamente educadoras também e têm uma parte muito importante. Basicamente não, essencialmente. Essencialmente isso. Essencialmente. Não escolhi com correção o termo que queria aplicar. Eu gostava que existisse um desafio, que é entregar a um homem uma lista de supermercado e dizer-lhe, traz isto com 40 euros. E verificares a diferença. E traríamos com eficiência. Até com produtos roubados, só para não há... para ganhar o desafio. Só para ganhar o desafio. Sabes, Ana? Isso é provável. Tu desconheces muitas coisas da minha espécie. Gestão imoral. Isso para o amor dos nossos filhos, sabes? Provavelmente iam trazer uma garrafa de gin, aperitivos, por exemplo, e uma batata frita para comer enquanto vem futebol. E algo eletrónico para brincarmos. Sim. E algum jogo para a PlayStation. Sim, um jogo qualquer. Para a família, sempre. Vamos falar aqui com o Francisco Novaes. Francisco, já agora recorda a linha 825 33 33. Juntem-se a nós. Relembra a nossa convidada. Há aqui uma coisa, tu vieste cá para participares numa conferência? Sim, exatamente. Vim para participar da Conferência Nacional de Educação Financeira que está sendo promovida pela ASFAC. E tu vais falar sobre isso, sobre educação financeira, especificamente nas escolas brasileiras. Eu já há 17 anos venho trabalhando esse assunto no Brasil com escolas, desenvolvi um programa e venho, sobretudo, para ouvir sobre a experiência da experiência. Mas aqui em Portugal tens muito pouco, quase já não há escolas. Estamos a acabar com todas. Público. Sim, penso que ainda há 3 escolas em Portugal. Espera aí. Menos uma, dizem-me agora. Já só há 2 escolas. Raios. Só 2 escolas em Portugal. Mas são boas. São ótimas. São muito boas, funcionam muito bem. Estas 2 escolas. Qualidade. No distrito onde eu nasci estão a vendê-las para segundas habitações, habitações turísticas, por exemplo. Mas há que fazer valer render o peixe. Sim, voltamos à mesma tese, que é pouco, mas bom. Não é? Nós agora vendemos para tudo. sobrar.
Nós cá agora vendemos tudo. Olha, e vendemos também. Coloca uma plaquinha aí. À venda. Não é bem assim, não é bem assim. Devia haver não é- uma placa que se visse de satélite a dizer vende-se Não, em não, Portugal. não, isso não é bem assim. Portugal ainda não está à venda. Ainda. Mas pode estar em breve, se não tomarmos providências. Vamos falar com um ouvinte que está em linha, já que o dissemos, é de Celurico de Basto, tem 34 anos. Olá, Francisco. Não há. Francisco, Caiu. Dizem. Caiu. Vamos tentar recuperar aqui o Francisco. Quando é que se começa a educar uma criança a nível financeiro? Bom, esse é um processo que vai tomar 20 anos do crescimento dessa criança, mas o início, propriamente, quem apresenta é a criança. É a criança que entrega aos pais o passaporte para esse início. E ela faz esse anúncio quando pela primeira vez ela pede aos pais que comprem alguma coisa para ela. É esse primeiro compra que mostra que a criança vem observando os pais há bastante tempo. Com essa pergunta, ela mostra que ela já percebeu que existe o dinheiro, ela percebeu que os pais têm esse tal de dinheiro e que o dinheiro dá acesso a coisas que são divertidas, coloridas e gostosas. Isso com 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses, isso já acontece. Aliás, pode haver até uma relação conflituosa entre o dinheiro e a criança. Não são poucas as crianças que tentam comer dinheiro. É verdade. As crianças tentam comer qualquer coisa. Moeda, sim, é verdade. Mas moedas, as crianças adoram comer E moedas. é perigosíssimo. verdade. É É perigosíssimo. O dinheiro é uma coisa particularmente nojenta, se virmos bem, não é? Eu por exemplo, rarissimamente uso dinheiro. Primeiro porque não tenho, e para as pessoas que estão a ouvir podem me enviar sem problema. Enviem, por favor, toda a espécie de dinheiro. Por favor. Apesar de ser Este nojento. rapaz é péssimo. Enviem tudo. É péssimo. Bom, não, mas depois. Penichão. Ao que tu és. Não, mas reparem, o dinheiro em si é de facto muito nojento. Em quantas mãos é que aquela moeda que eu estou a pegar andou? Anota. Daí foi daí que nasceu o dinheiro sujo, a expressão dinheiro sujo. O dinheiro é sujo. Se virmos bem, eu, por exemplo, se toco em dinheiro para pagar alguma coisa, não sou capaz. Por exemplo, acontece muitas vezes aqui no bar da RTP. Não conheces? Não. Mas podes vir a conhecer. Tem uma ótima gelatina verde, que é a preferida da Judite sim, Sousa. É radioativa, mas é muito Não é, bom. não. A gelatina verde. Precisa anotar isso em algum lugar como um dos Vais pontos comer altos. gelatina verde. Gelatina verde. Gelatina Não a preferida da- vermelha, a Não, verde. a verde é Ok. ótima. E o que acontece é, por exemplo, pago um jantar que custou um jantar aqui na cantina custou cerca de 2,20€, uma coisa assim, que é tremendamente alto. Se eu recebo aquele dinheiro, eu tenho que lavar as mãos a seguir. Não vou comer antes de lavar as mãos. Faz muito bem, que mostra que você foi muito bem educado em relação à sua higiene. Sou um pouco nojentinho a esse nível. Sim. Ótimo. Porque eu sinto que aquele dinheiro é sujo. Porque, não é? Mas temos 2 ouvintes limpos que estão em antena. É o Rogério do Porto que está em linha. Olá, Rogério. O Rogério faleceu. Entretanto, não meu Deus. está vivo. Rogério do Porto, olá. Não está. Olá. Cá Está. Temos Rogério. Olá. Já me conseguem ouvir? Sim, sim. Em perfeitas condições, Rogério. Sou um grande fã do Alvin. E também da Xana, presumo. Da Shannon já não há tantos anos. Sou mais fã do Alvin. Ok. Tá, mas não Pronto. importa há quanto tempo. Sim. O que Mas importa também é gosto cedo. muito da Shannon. Está bem? Já cheguei a falar uma vez com a Devias ter Shannon, dito isto. mas não consegui falar com o Alvin. Sim. Há muitos anos atrás. Obrigado, Falaste Rogério. comigo e não falaste tu. Rogério, podes-me emprestar dinheiro, por favor? Empresta-me 20€, por favor. Olha, Dá-me é a dinheiro. paga que levas por seres fã só dele. Bem, Agora vi. vai, Já tu que és meu emprestas-me fã, tu dinheiro. isso, prova-me Ah, agora. eu Vocês não. estavam a falar do dinheiro sujo. Tudo o que aparecer dinheiro sujo, manda para aqui para o Porto para ficar com ele, por favor. Tu lavas, não é? Estamos Eu fico com indecisos ele, entre o estamos Porto e a a Madeira. Sim. Deixa ficar no Porto. E então, Rogério, estamos a falar sobre um assunto que pode ter muito a ver com todos nós, sobretudo os pais. Eu ainda percebi muito bem qual era o tema. O tema estamos a falar sobre o impacto do Porto em relação ao Benfica e o facto de haver uma não falta do Cardoso. Queres comentar isso? Não. Estamos a falar sobre educação financeira, mas para os mais novos. És pai? Eu sou pai, a minha pequenina roubou umas moedas todas. Portanto, Bem educadinha tenho- que ela está já. Está temos bem aí um educadinha. Vale Azevedo em potência. Mas eu antes de ir de casa, de facto, tenho cuidado de ir buscar os trocozinhos para o café, porque senão fico sem trocos para o café. Mas há já alguma. Quantos anos é que tem a tua amiga? Tem 3 anos e meio. É Mas, pequenina ainda. sim, mas dás-lhe alguma formação? Já lhe Formação. explicas porque é que não podes dar ou não podes comprar?
Sim, ela sabe o valor das coisas, sabe quanto é que custa. Ela gosta muito da Kitty, sabe que a Kitty mais pequenina é mais baratinha, a Kitty maior é mais carinha, ela já tem essa Isso é percepção. como tudo na vida, tudo que é maior sai mais caro, não é? Não, mas ela já tem essa percepção, já vai tendo essa percepção. E é compreensiva ou grita durante 2 horas? Pelos vistos já tem bons hábitos, que roubou o dinheiro ao pai, não é? Está muito bem educadinha, está certinha, está muito bem cuidadinha. Ou não fosse o pai dela, mas está muito bem direitinha. Tu vives ainda com a mãe dela? Eu vivo ainda com a mãe dela, exatamente. Há quanto tempo? Há quanto tempo eu vivo com a mãe dela? Pá, é assim... Está mal, separaste há quanto tempo? Não, estás a contar desde a altura que casamos, antes do casamento. Sim, há quanto tempo é que estão juntos? Há 13 anos. Estamos juntos há 13 anos. Eu comecei a contar desde a altura que a conheci. Há quem comece a contar só da altura do casamento ou da altura do namoro. Eu começo a contar desde a altura que a conheci. Normalmente as pessoas fazem isso. Desde a altura que eu decidi que vai ser com há quem queira esquecer os anos anteriores, não é? Não é para esquecer, há quem conte só a partir de uma determinada data. Eu comecei a contar, começo a contar a partir da altura que a conheci. Fazes bem. Mas a minha pergunta ia neste sentido: vocês participam de forma coletiva na educação da vossa filha a este nível, ao nível financeiro? Quem é que é mais permissivo, por exemplo? Quem é que dá o dinheiro à tua filha? Quem é que dá o dinheiro? É o pai. O pai é mais permissivo, a mãe, o pai só está um bocadinho com ela à noite, não é? Ora lá está, o pai é mais permissivo. O pai é mais para a brincadeira, não é? A mãe é que passa mais tempo com ela durante o dia, é que diz não mais vezes. O pai só diz não de vez em quando. E sente-se até quase, de certa forma, obrigado a dizer que sim mais vezes. Obrigado. Eu acho que isto é o primeiro passo para a deseducação dos miúdos. É comprá-los. Eu por vezes passo por ser mal da fita, não é? Porque a minha esposa diz que sim a todo e eu chego a casa e digo que não é? Não será mais o contrário? Não, nós tentamos levar as coisas de igual por igual, mas eu passo sempre por ser mal da fita. Eu é que dou sempre para trás, eu é que digo que não, eu é que digo que não, eu é que digo que não, depois tu és sempre o mesmo, tu é que dizes que não, deixa a miúda fazer isto e a miúda fazer aquilo. És mais rígido. Então, mas já agora deixamos aqui uma pergunta à nossa convidada. Quais são os erros mais frequentes que os pais podem fazer na sua educação? Em primeiro lugar, é comum que alguns pais tendam a transferir para os filhos a compra de tudo aquilo que eles não tiveram. Então, para dar um exemplo bastante comum, é o pai que diz: eu não tive esta bicicleta, então eu vou dar para o meu filho, independente do filho querer ou não querer a bicicleta. Né? Eu quero que ele tenha tudo aquilo que eu não tive, não é? É o que se ouve mesmo. Exatamente. Mas nós nascemos basicamente num mundo em que quase toda a gente teve tudo. Sim? Não. Bem, atenção, eu não vou dizer que eu tive toda. Ela fica já a pensar. Para saber que mundo foi esse que você cresceu. Houve muita coisa que eu não tive. Não, mas espera aí. Mas a ideia que eu tive, pelo menos era que os meus progenitores diziam-me sempre tudo aquilo que me dava que eles nunca tinham tido. A ideia que eu fiquei é que eu basicamente tive quase tudo. Mas tu fazes parte daquela geração. E as crianças atuais não têm tudo, têm quase tudo. Agora se calhar não. Agora se calhar tenho que passar pela frustração de não ter. Sim, mas consegue sempre. Deixa eu entender. Seus pais então te davam tudo porque eles não davam tudo, atenção, não. Mas isto é falso. Isto é mentira. Eu não faço parte de nenhum. Não sou nenhum menino mimado. Não é. Não de todo. Passei muitas privações. Passei fome. Éramos 6 com uma lata de sardinha. Era uma sardinha para 6. Uma sardinha pequenina. Lembro perfeitamente disto. As privações que eu passei. Tudo faz sentido agora. Vamos cá ver. Vocês perceberam todos muito mal. Está a haver aqui um erro de interpretação. A geração do boom consumista. Não. Eu tive algumas coisas. A ideia que eu tive é que realmente a geração dos meus pais teve outras privações que, comparativamente com as minhas, nem sequer podia haver comparação. Cássia, não achas que, por exemplo, em Portugal se sente um bocadinho isso? Tivemos uma geração, por exemplo, antes do 25 de Abril, que era uma geração que tinha imensas privações. A seguir, temos esta geração do Alvin, que é a geração foi altamente compensada, porque o país viveu melhores condições, as pessoas conseguiam, porque nos abriram outro mercado também, onde podíamos ter acesso a outras coisas, e agora temos a geração dos filhos da geração do Alvin,
incluindo os filhos do Alvin, essas crianças Para abandonadas. os meus filhos que estão a ver, para os meus filhos que estão aí nos Palopes distribuídos, um beijinho do papá. Estou aqui a fazer pela vida. Todos! Que agora passam pela dupla frustração Sim. de não só não poderem ter dada a conjuntura, mas também porque têm que sentir um bocadinho também esta frustração dos pais, porque não lhes podem dar, porque eles próprios também já não podem viver, nem ter o mesmo estilo de vida que tinham se calhar até há alguns anos. Não achas que corremos o risco numa conjuntura tão difícil como a que estamos a passar, de fazer com que as nossas crianças sejam demasiado obcecadas por dinheiro, ou pela falta dele, ou pela gestão dele? Isso é um ponto extraordinário mesmo, mas eu acho que a solução para isso vai depender menos das crianças e mais de como esses pais vão se relacionar com o assunto. Sem lamentações ou passando? Sem lamentações, sem aquelas sessões enormes, moralistas, de vocês não... Se eu pudesse, eu daria, mas eu não posso, meu filho. Olhe aqui o quanto eu ganho. Olha a situação do país. Né? Por favor, meu filho, leve a lista de adoção de Portugal para a escola. Peça a sua professora. Esse tipo de comportamento deixará as crianças Assustadas. Angustiadas, principalmente. As Então o que é que se deve dizer a uma criança? O que é que se deve dizer a uma criança para não lhe dar dinheiro? Isso é um conselho útil. Agora os pais aposto que aumentaram o volume. O que é que se deve dizer a um puto para não lhe dar? Será que ela vai responder? Os carros a pararem na lateral, várias famílias. Tudo a anotar. Tipo, não, isto é um grande momento do programa. Ela vai dizer... aliás, eu acho que este momento é tão elevado. Eu acredito que neste momento Portugal inteiro esteja a ouvir. Eu gosto de pensar que há várias pessoas que estão a ouvir o programa e querem saber o que é que se pode dizer a uma criança para não lhe dar dinheiro. É essa resposta que vamos ter já a seguir com a nossa convidada. Puta só esse mambo. O Alvin é maluco, Pois é. o Alvin não atina, Pois não. o Alvin é taranta, Pois é. ele não tem juízo. Pois não. Em Portugal Pois sim. ou no Senegal, Pois é. não há coisa igual, Pois não. é a prova oral. Pois. A tribo da mata vai a cubata e liga o tal canal. A mulata canuca fica maluca ao ouvir a prova oral em África. Angola, Guiné, Sudão, Burundi, Gabão, Somália, Congo, Tunísia, Senegal. Agora, pois é, até em África ouvimos o Alvin apresentar a prova oral. Namíbia, Mali, Suazilândia, Malawi, Camarões, à beira-mar como Imperial. Durante o safari, o elefante e o leão também já param para ouvir a prova oral. Prova oral. Prova oral. Prova oral. Prova oral. A África é sempre a direita, depois tem um rio e é do outro lado. Boa viagem. Ora bem, eu gostava de ensinar uma coisa às pessoas que nos estão a ouvir. Se a Prova Oral fosse um programa que não tivesse, no fundo, o histórico que tem, 10 anos, agora a convidada diria qual era o segredo. Isto a nível de audiência seria bom, mas perderíamos 5 minutos de audiência. Isto é, as pessoas iam saber o segredo e cada uma ia entrar em casa. Ora bem, isso é uma pessoa que não percebe realmente nada de audiências de rádio. O que é que nós vamos fazer? Vamos atender mais um ouvinte que está aqui, que é Elizabeth Rodrigues. Vamos tentar empalhar mais um pouco o programa e as pessoas vão ficar à espera do segredo, que é a última coisa que tu dizes no programa. Repara, faltam 5 minutos. Isto a nível de audiências. Eu sei que há pessoas Tudo o que que é bom não é fácil. Esperem. Os grandes especialistas, tipo José Eduardo Muniz, os rancheiros da vida, estão neste momento a fazer assim. Bravo, Alvin! Bravo! Bravo, puto! É assim que se faz! Isto é dado! Imaginem! Bom, vamos então vamos falar com a Elizabeth Rodrigues. Eu não sei o que é que se passa, mas estamos a ter muitos ouvintes do Porto hoje. Será que há mais problemas a este nível, a norte? Ou mais Elizabeth? Já houve mais dinheiro. Há muitos anos atrás, não era? Elizabeth? Há muitos anos atrás, não sei. Eu só tenho 32, portanto, na parte que me toca. Sim, mas não sentiste que antes dizia-se sempre que era no norte que havia o dinheiro e depois que a sul só se gastava o dinheiro? Não, por acaso, acho que não. Não sei. Havia aquele mito Eu que o cresci- norte trabalha para o sul, não é? Eu cresci sempre a ouvir isso. Aliás, esse Somos mito muito é um mito muito trabalhadores, universal, é não é? verdade.
Somos muito trabalhadores. Sim. É verdade. Olha, posso dizer uma coisa? Eu Sim. quero dizer que sou fã da Xana Alves. Vês? Bravo, Sou fã Xana. da Xana Ótimo Alves. trabalho tens feito, Xana. Olha, estou tão desmoralizada. Então envie-lhe o dinheiro que ela gosta. Só da Xana. É assim que se deve programa. Isto é Eu tudo não muito peço bonito. dinheiro Sou a fã, ninguém. gosto muito do programa. Agora, Pilim, onde é que ele está? no O restaurante. ouvinte da semana passada Sim. enviava um abafadinho lá que era para Sim. mim. Pá. Onde é que ele está? Nunca veio. Nada, nem É muito comida, nem géneros, nem mulher. Nada. Ai, gostamos muito. O programa é uma extraordinária companhia. Ai, Que faz Vou dar um reforço positivo. É verdade, Elizabeth. palavras, Eu já, leva às é verdade, eu ventos. já ganhei o dia contigo. Sim. Pronto. Eu precisava ganhar o dia do trabalho, não é? Sim, mas pronto, tudo bem. Elizabeth, então, mas Eu queria diz-nos. colocar sim. uma questão à convidada que eu por acaso não apanhei desde o início, portanto não me lembro como é que ela se chama. Chama-se Cássia. Cássia. Cássia Então, Daquino. Eu tenho um filhote de 2 anos e meio e de facto é mesmo engraçado que ela disse há pouco, quando as crianças começam a ter percepção do dinheiro e que nós usamos o dinheiro com essa idade, e ela a partir dos 2 anos começou a ver que usava o cartão, depois as moedas, não sei o quê, às vezes há moedas lá em casa, e ele está na fase de começar a pedir presentes. Quer presentes, muitos brinquedos. Porque vê as pessoas, que, por exemplo, alguém faz anos e compramos um presente e não sei o quê, pronto. E o que eu tento incentivar, explicar-lhe, não é? Porque ele agora já percebe, é que um presente é uma recompensa de alguma coisa que tínhamos feito, não é? E se ele fizer alguma coisa bem que lhe custe, eu depois às vezes dou um reforço positivo através de um presente, se foi isso que combinamos. Agora, não sei se estou a fazer bem, se há outra forma de atuação, porque esta relação com o dinheiro, não é? A finitude do dinheiro, perceber que o dinheiro tem valor, se calhar é importante privilegiar desde pequeno, não sei, e gostava que pudesse ajudar. Eu sei que não temos tempo, está mesmo quase no fim, mas não sei se é possível. Eu acho esclarecer bonito, esta acho questão. romântico. Eu acho que as pessoas, quando ouviam um programa, por exemplo, a Prova Oral, e disseram: olha, um presente deve ser recompensado, que gostamos tanto da emissão. E. Pronto, tu estás pior que o meu filho, claro. A crise chegou. Ele faz serviço público, ele não Estou a fazer saca serviço dinheiro a público. alguém, mas pede. Não é? Pede com jeitinho. Claro, quando vamos a um restaurante, somos muito bem servidos. O que é que fazemos? Deixamos uma gorjeta, uma ajuda lá para casa. É o que deviam fazer as Olha, Sim. €1 por cada fã do Facebook. Pois era. Hã? Temos Estávamos mais ricos. de 60 mil. Estávamos ricos, era agora. Mas pronto, enfim. Vamos tentar saber o que é que diz a Cássia. Eu acho que minha bolsa. Obrigado, tu vens do Brasil, trazes muito. Ficaste Não te sensibilizada. vai fazer Cássia. falta, de certeza. Eu Ai, compreendo. quanto te agradecemos por gente. isso. Ai, Compreendo. que bom. Olha, ainda bem. Vamos já fazer contas. Mas por enquanto ainda estamos no programa e de facto esta opinião por parte da nossa ouvinte, Elizabeth Rodrigues, pode ter sentido ou não? Tem, é uma dúvida comum que os pais tenham. Como é que eu mostro para o meu filho que o dinheiro precisa ser recompensado, que ele é fruto de algum trabalho, alguma coisa assim. E, no entanto, me parece que, Elizabeth, talvez você pudesse ter melhor resultado na educação do seu filhote se você encontrasse alguma maneira de deixar que ele recebesse semanalmente, digamos, uma pequena quantia que ele pudesse manejar durante a semana, de forma que ele fosse fazendo as primeiras escolhas dele em relação ao dinheiro, sem, no entanto, associar isso a alguma ou atuação em casa, do tipo arrumar a cama, ajudar com a louça, porque há coisas no ambiente doméstico, em casa, que ele deve fazer só porque ele é parte da família e porque ele tem que contribuir mesmo, e não há razão para remunerar por isso. No que diz respeito ao desempenho escolar, por exemplo, se é o caso, ou por Mas alguma ele só tem 2 anos e meio. Não interessa, 2 tem que começar a anos trabalhar. e meio? Só tem 2 anos e meio. Ele é muito pequenininho ainda, Elizabeth. Não tem. Eu só estou a dizer como é que... Porque se a noção do dinheiro começa com essa idade, como é que se pode mostrar, tipo,
desde essa altura, Muito que bem. realmente o dinheiro, por isso é que eu falo com Ah, você. bom, que susto. Eu vou-te dar presentes, mas eu recompenso porque fizeste o cocó no pote, por exemplo, que é uma coisa que lhe custa muito. Entendi. Então, quando fizeres, eu dou-te um presente, mas não vamos ter presentes todos os dias. E tipo, isto não pode ser. Não é? Para ser como aquelas crianças que estão tipo no. Que fazem birra, que querem qualquer coisa, não é? Ele tem que perceber que Muito. o dinheiro. 2 anos e meio é diferente. Dois anos e 2 meio. anos e meio, ele ainda não consegue comprar as coisas dele. Acho Já é possível fazer coisas muito simples, Elizabeth, do tipo, quando você fizer a lista de supermercado, por exemplo, chama o seu filhote para te ajudar. E ele vai ajudar de que maneira? Diga a ele, por exemplo, que ele vá ver se vocês ainda têm sabonetes, por exemplo. Ele consegue fazer isso já. E na ida ao supermercado, mostre a ele que você fez uma lista antes e diga a ele, você está responsável pelo sabonete. Vamos lá comprar aqueles sabonetes que você percebeu, que você notou que nós precisávamos. Esse exercício, Elizabeth, vai mostrar para o seu filhote que você sabe se organizar em relação ao dinheiro, que você se planeja. O que os filhos fazem, basicamente, é observar os pais. O hobby de filho, passatempo de filho é prestar atenção em pai e mãe. Então, ele está assistindo você o tempo inteiro. Se você quer que ele cresça sabendo lidar bem com o dinheiro, saiba que é o seu exemplo que vai transmitir isso a ele. E pedindo a ajuda dele, ou fazendo com que ele participe dessa feitura da lista do supermercado, vai ser bastante útil nessa direção. Já ultrapassamos todo o tempo que tínhamos. Contudo, tens de ser muito breve, porque tens que responder à pergunta. Aquela pergunta. Como dizer não? Como dizer não? Dizendo não. Dizendo não e compreendendo que para os filhos, se a gente quer que os filhos cresçam consequentes em relação ao dinheiro, equilibrados, responsáveis, que a gente deve ser capaz de suportar a frustração deles. Então, dizer não compreendendo que esta é uma excelente maneira de fazer com que eles se tornem, no futuro, pessoas muito melhor equilibradas em relação ao dinheiro. Cássia, daqui nossa convidada, queremos-te agradecer a ti e também à Susana Albuquerque, que esteve aqui muito silenciosa, mas também participativa. Obrigado. Foi um prazer. Há um site, o que é que se pode dar aqui para o final do programa para as pessoas saberem mais sobre esta Conferência Nacional de Educação Financeira? Existe uma página no Facebook chamada Primeira Conferência Nacional de Educação Financeira, que acontece amanhã, a partir das 9h30 da manhã. As pessoas podem ir ver, Cássia? Podem ver a Cássia ao vivo e ouvir falar sobre como introduzir a educação financeira nas escolas e não só, também falar sobre educação financeira para adultos. E pronto, não temos mais tempo. Amanhã vou lá ver, às 9h30. Muito bem, fico esperando vocês. Muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigada. Vamos então fazer contas, Cássia.